Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu na terça falei sobre essa questão do ICMS, na quarta voltei a falar sobre a questão do ICMS e hoje novamente, deputado Zé Ricardo, fazendo coro ao discurso do deputado Luiz Castro e ao discurso de Vossa Excelência, voltarei a tratar do tema ICMS, posto que não há, no atual momento, nada mais importante para os interesses do povo do Estado do Amazonas do que essa decisão que está sendo tomada em Brasília. E, às vezes, eu acho que falta chegar à população a informação de uma forma mais clara, mais objetiva, mais numérica, para que a população possa entender a gravidade do que está sendo discutido em Brasília. O governador Omar Aziz dá uma declaração nos jornais hoje, ratificada pelo assessor que lá está com ele, Lobo, em que ele diz que a tendência é de perda na ordem de 75% da atual arrecadação de ICMS do Estado do Amazonas. E eu remeto mais uma vez para a discussão orçamentária, deputado Davi Almeida. No orçamento 2013, a previsão de arrecadação de receita tributária do Estado do Amazonas é de 7 bilhões e meio de reais, dos quais 7 bilhões de reais é arrecadação de ICMS. Se o governador está dizendo que a mudança proposta pelo governo federal, e registre-se, o governo federal propõe mudar a partir de janeiro do ano que vem. Portanto, não é uma mudança para daqui a 2 anos. É uma mudança que muda completamente as regras de discussão e de debate do nosso orçamento que está tramitando nesta casa. Porque se não mudar nada, a previsão de arrecadação de ICMS é de 7 bilhões de reais. Se mudar nas regras propostas pelo governo, caiu a atual proposta orçamentária, porque, segundo declarações do próprio governador, o Estado do Amazonas arrecadará no ano que vem 25% de reais, cairá para 1 bilhão 750 mil reais, com uma perda na ordem de 5 bilhões 250 mil reais, apenas com essa medida. Eu não estou aqui nem colocando ainda o impacto da outra proposta do governo federal, como compensação para mudar o indexador dos juros da dívida, que é a redução do ICMS das contas de energia elétrica e telefonia. Portanto, sem avaliar as perdas da redução do ICMS, com a mudança nas regras de cobrança de telefonia e energia elétrica, nós já estamos falando de uma queda do ICMS previsto para 2013, dos atuais 7 bilhões de reais, para 1 bilhão 750 milhões de reais. Se isso é devastador para o Estado do Amazonas, talvez nós não tenhamos noção do impacto disso na conta dos municípios. Porque os municípios que hoje dividem entre si 25% de 7 bilhões de reais, dividirão entre si, a partir do ano que vem, aprovada a regra proposta pelo governo federal, 1 bilhão 750 milhões de reais. Considerando que pelas regras de distribuição do ICMS entre os municípios, previstas na Constituição Federal, uma parte e uma parte em lei estadual, a cidade de Manaus fica com 62% de tudo que é arrecadado de ICMS, dos 25% que pertencem aos municípios. Isso significa que Manaus terá uma perda também na ordem de 700 milhões de reais. E mais, que os outros 61 municípios do Estado do Amazonas terão que dividir entre si
437 milhões e 500 mil reais, deputado Zé Ricardo. Se nós fizermos uma divisão linear, 437 mil dividido por 61, nós vamos ver que isso vai significar nada para a arrecadação dos municípios. E os 61 municípios do interior do estado do Amazonas vão à bancarrota absoluta. E o Estado, o governo federal, discute compensações para os estados, através da criação de fundos, mas não discute compensação para os municípios. E aí nós voltamos a uma deformação e uma atrofia do nosso pacto federativo. Nós voltamos à lógica de que a Constituição de 88 estabeleceu autonomia política, administrativa, orçamentária aos municípios, mas que a lógica do governo federal, de 88 para cá, seja o governo Collor, seja o governo Sarney, seja os 8 anos do PSDB, seja os 12 anos do PT, os 10 anos do PT, a lógica tem sido a mesma. Aumenta a responsabilidade dos municípios e diminui os recursos destinados aos municípios. Essa política de fundos, deputado Zé Ricardo, é uma covardia com os municípios. Covardia que o governo federal também pratica contra os estados. Transforma imposto em contribuição, malandramente. Porque se é imposto, tem que dividir com estados e com municípios. E se é contribuição, a União fica com tudo. E aí o Estado, que sofre isso da União, adota a mesma prática em relação ao município. Transforma ICMS em contribuição, como faz a Lei 2826, e junto com os 75% de ICMS, que pertence ao governo do Estado, leva os 25% de ICMS, que pertence aos miseráveis municípios do interior do Estado do Amazonas. Ou nós entendemos a importância disso do ponto de vista estratégico para o futuro da nossa região, ou nós entendemos que não há no atual momento nada mais importante para ser dito, para ser feito, para ser refletido, para ser discutido pela Casa Legislativa que tem a representação do povo do Estado do Amazonas, ou nós não temos ou noção da gravidade da situação, ou noção do nível de responsabilidade que nós temos com o povo do Estado do Amazonas. Das duas, uma. Das duas, uma. Ou nós pensamos como secretário da Fazenda, que acha que está tudo bem, que não tem gravidade nenhuma, ou nós não temos noção do nosso nível de responsabilidade com o presente e com o futuro do povo do Estado do Amazonas. Porque nós estamos analisando aqui, deputado Marco Rota, apenas o impacto no orçamento. Mas há um outro impacto. A hora que a alíquota for definida de 4% em todas as operações interestaduais e cobrada na origem, o impacto seguinte, deputado Cico Preto, é o desmonte do parque do Polo Industrial de Manaus. Porque essa medida, ela não reduz só os números absolutos do nosso orçamento. Essa medida também desestimula a indústria no Polo Industrial de Manaus. Nós vamos deixar de gerar créditos tributários para quem compra daqui. Portanto, vamos olhar para o cenário futuro. Cada vez que eu ligo a TV e vejo o que acontece na Grécia, eu me assusto com o que acontece aqui. Porque um dia desse o senador Cristóvão Buarque disse o seguinte: o Brasil de hoje é a Grécia de ontem. Eu espero que o Brasil de amanhã não seja a Grécia de hoje. Se não houver responsabilidade fiscal, se não houver cuidado com as boas relações do Pacto Federativo, se não houver responsabilidade com os interesses de uma região tão estratégica como é o Estado do Amazonas, nós viveremos um cenário de muita preocupação. Porque a retração da atividade industrial, deputado Zé Ricardo, gera desemprego. Desemprego gera aumento das demandas sociais.
Aumento das demandas sociais gera necessidade de um maior investimento do governo do Estado em resposta às demandas sociais e em geração de atividade econômica para gerar emprego. Isso não pode ser feito num cenário de queda de arrecadação. Então, aumento do desemprego, aumento da demanda social por um lado e queda de arrecadação por outro, é um cenário perigoso em qualquer lugar do mundo. E parece que nós não temos a perfeita clareza da gravidade disso. Eu quero aqui fazer coro a Vossa Excelência, até protocolei também anteontem um requerimento. O governo do Estado do Amazonas, deputado Chico Preto, precisa vir à Assembleia Legislativa e mostrar qual é o resultado dessa equação. Quanto o governo economizará com a mudança do indexador, dos juros da dívida dos estados, do atual IGP para a Selic, e quanto ele deixará de arrecadar por conta das mudanças na regra de ICMS. Sem saber o resultado dessa conta, deputado Zé Ricardo, nós não sabemos o nível do problema. E o resultado dessa conta só pode aparecer como fruto de um diálogo de técnicos da Secretaria da Fazenda, de técnicos da SUFRAMA, do setor produtivo que tem que ser chamado, da indústria, do comércio, para que a gente possa refletir não sobre o futuro das empresas que estão no Polo Industrial de Manaus, mas sobre o futuro do povo do Estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.